O Homem Integral, capítulo 2 Estranhos rumos, seguros roteiros, parte B. Herdeiro de si mesmo, carregando no inconsciente as experiências transatas, o homem não foge aos atavismos que o jungem ao primitivismo, embora as claridades arrebatadoras do futuro chamando-o para grandes conquistas. Libera-se do forte cipoal das paixões animalizantes para os logros da razão e o grande desafio que tem pela frente. Onde quer que vá, encontra-se consigo mesmo. A sua evolução socioantropológica é a história das contínuas lutas em que o artista, o espírito, arranca do bloco grotesco a matéria, as expressões de beleza e grandiosidade que lhe dormem imanentes. Os mitos de todos os povos na história das artes, das filosofias e das religiões apresentam a luta contínua do ser libertando-se da argamassa celular, arrebentando algemas para firmar-se na liberdade que passa a usar agressivamente no começo, até converter-se em um estado de consciência ética plenificador, carregado de paz. Em cada mito do passado urge o homem em luta contra forças soberanas que o punem, o esmagam, o dominam. Gerado o conceito da desobediência, o reflexo da punição assoma dominador, reduzindo o calceta a uma posição ínfima, contra a qual não se pode levantar nem sequer justificar a fragilidade. Essa incapacidade de enfrentar o imponderável, as forças desgovernadas e prepotentes, mais tarde se apresenta camuflada em forma de rebelião inconsciente contra a existência física, contra a vida em si mesma. Obrigado mais a temer esses opressores do que a os amar, compelido a negociar a felicidade mediante oferendas e cultos, extravagantes ou não, sentem-se coibidos na sua liberdade de ser. Então, rebelando-se e passando a uma atitude formal, em prejuízo da real, a um comportamento social e religioso, conveniente em vez de ideal, vivendo fenômenos neuróticos que o deprimem ou exaltam, como efeitos naturais de sua rebelião íntima. Ao mesmo tempo, procurando deter os instintos agressivos nele jacentes, sem o saber canalizar, sofre reações psicológicas que lhe perturbam o sistema emocional. O ressentimento, que é uma manifestação da impotência agressiva não exteriorizada, converte-se em travo de amargura, a tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta. Antegozando o desforço, que é a realização íntima da fraqueza, da covardia moral, dá guarida ao ódio que o combure, tornando a sua existência como a do outro em um verdadeiro inferno. O ódio é o filho predileto da selvageria que permanece em a natureza humana. Irracional, ele trabalha pela destruição do seu oponente, real ou imaginário, não cessando mesmo após a derrota daquele. Quando não pode descarregar as energias em descontrole contra o opositor, volta-se contra si mesmo, articulando mecanismo de autodestruição, graças aos quais se vinga da sociedade que nele vige. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo, por destrambelhar a delicada maquinaria que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, torna-se de difícil catalogação. Simultaneamente, advêm reações orgânicas
que se refletem nas funções hepáticas, digestiva, circulatória, dando origem a futuros processos cancerígenos cardíacos cerebrais. A irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva, que não raro corrói as engrenagens do emissor, como alcança aquele contra quem vai direcionada, caso este sintonize em faixa de equivalência vibratória. Lixo do inconsciente, o ódio extravasa todo o conteúdo de paixões mesquinhas, representativas do primarismo evolutivo e cultural. Algumas escolas, na área da psicologia, preconizam como terapia a liberação da agressividade, do ódio, dos recalques e castrações, mediante a permissão do vocabulário chulo, das diatribes nas sessões de grupo, das acusações recíprocas, pretendendo o enfraquecimento das tensões, ao mesmo tempo, a conquista da autorrealização da segurança pessoal. Sem discutirmos a validade ou não da experiência, o homem é pássaro cativo, fadado a grandes voos, ser equipado com recursos superiores que viaja do instinto para a razão, desta para a intuição e, por fim, para a sua fatalidade plena, que é a perfeição. Uma psicologia baseada em terapêutica de agressão e libertação de instintos, evitando as pressões que coartam os anseios humanos, certamente atinge os primeiros propósitos, sem erguer o paciente às cumeadas da realização interior, da identificação e vivência dos valores de alta monta, que dão cor, objetivo e paz à existência. Assumir a inferioridade, o desmando, a alucinação e extravasá-los, nunca sanar o mal, libertar-se dele por desnecessário. Se não é recomendável para as referidas escolas a repressão pelos males que proporciona, menos será liberar alguns aos outros agredindo, graças aos falsos direitos que tais pacientes requeiram para si, arremetendo contra os direitos alheios. A sociedade, considerada como castradora, marcha para terapias que canalizam de forma positiva as forças humanas, suavizando as pressões, eliminando as tensões através de programas de solidariedade, recreio e serviços compatíveis com a clientela que a constitui. O ódio pressiona o homem que se frustra, levando-o ao suicídio. Tem origens remotas e próximas. Nas patologias depressivas, há um fenômeno de ódio embutido no enfermo sem que ele se dê conta. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, ódios que ressumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial. Falhando a terapia profunda do soerguimento do enfermo, o suicídio é o próximo passo, seja através da navegação de viver ou do gesto covarde de encerrar a atividade física. Todos os indivíduos experimentam limites de alguma procedência. Os extrovertidos conquistadores ocultam, às vezes, largos lances de timidez, solidão e desconfiança, que têm dificuldade em superar. Suas reuniões ruidosas são mais mecanismos de fuga do que de recursos de espairecimento e lazer. Os alcoólicos que usam as músicas ensurdecedoras que os aturdem encarregam-se de mantê-los mais solitários na confusão do que solidários uns com os outros. As gargalhadas, que são esgares festivos,
substituem os sorrisos de bem-estar, de satisfação e humor, levando-os de um para outro lugar nenhum, embora se movimentem por cidades, clubes e reuniões diversos. O ser humano deve ter a capacidade de discernimento para eleger os valores compatíveis com as necessidades reais que lhe são inerentes. Descobrir a sua realidade e crescer dentro dela, aumentando a capacidade de ser saudável, eis a função da inteligência individual e coletiva, posta a benefício da vida. As transformações propõem incertezas que devem ser enfrentadas naturalmente, como as oposições e os adversários encarados na condição de ocorrências normais do processo de crescimento, sem ressentimentos, nem ódios ou fugas para o suicídio. O homem que progride cada dia ascende, não sendo atingido pelas farpas dos problematizados que o não podem acompanhar, por enquanto, no processo de crescimento. Alcançando o acume desejado, este indivíduo está em condições de descer sem diminuir-se, a fim de erguer aquele que permanece na retaguarda. Ora, para alcançar-se qualquer meta, e em especial a da paz, torna-se necessário um planejamento que deflui da autoconsciência, da consciência ética, da consciência do conhecimento e do amor. O planejamento precede a ação e desempenha papel fundamental na vida do homem. Somente uma atitude saudável e uma emoção equilibrada, sem vestígios de ódio, desejo de esforço, podem planejar para o bem, o êxito, a felicidade. Mitos. A história do homem é a consequência dos mitos e crendices que ele elaborou para a sobrevivência, para o seu pensamento ético. Medos e ansiedades, aspirações e sofrimentos estereotipam-se em fórmulas e formas mitológicas que lhe refletem o estágio evolutivo, em alguns deles perfeitamente consentâneos com as suas conquistas contemporâneas. As concepções indianas lendárias, as tradições templárias dos povos orientais, recuperam as suas formulações nas tragédias gregas, excelentes repositórios dos conflitos humanos que a mitologia expõe, ora como poesia, ora em momentos outros com formas grotescas de dramas cruéis. A vingança de Zeus contra Prometeu, condenado à punição eterna, atado a um rochedo no qual um abutre lhe devorava o fígado durante o dia, e este se refazia à noite para que o suplício jamais cessasse, humaniza o Deus vingador e despeitado, porque o ser que ele criara, ao descobrir o fogo, adquirira o poder de iluminar a terra, tornando-se uma quase divindade. O ciúme e a paixão humana cegaram o Deus que se enfureceu. O Criador desejava que seu gerado fosse sempre um inocente ignorante, dependendo sem consciência ética, sem discernimento, a fim de que pudesse o Todo-Poderoso nele comprazer-se. A desobediência ingênua e curiosa do ser criado trouxe-lhe o ignóbil, inconcebível e imerecido castigo, caracterizando a falência do seu gerador. Com pequenas variações, vemos a mesma representação em outros povos e doutrinas de conteúdo infantil, que, se não dão conta ou não querem encontrar o significado real da vida, a sua representação profunda, castigando aqueles que lhes desobedecem e preferem a idade adulta da razão, abandonando a infância. O pensamento cartesiano
com o seu senso prático, deu-lhes o primeiro golpe e lentamente decretou a morte dos mitos e das crenças. Se de um lado favoreceu ao homem que abandonasse a tradição dos feitiços, dos bichos papões, das cegonhas trazendo bebês, eliminou também as fadas madrinhas, os gênios bons, os anjos da guarda. E quando já se acreditava na morte dos mitos, considerando-se as mentes adultas liberadas deles, eis que a tecnologia e a mídia criaram outros odiernos. Os super-homens, os He-Mans, os invasores marcianos, os homens invisíveis, gerando personagens consideradas extraordinárias para o combate contra o mal sem trégua em nome do bem incessante. Concomitantemente, a robótica abriu espaços para que a imaginação ampliasse o campo mitológico, e as máquinas eletrônicas, na condição de simuladores, produzem novos heróis e ases vencedores no contínuo campeonato das competições humanas. O exacerbar do entusiasmo tornou a ficção uma realidade próxima, permitindo que os jovens modernos confundam as suas possibilidades limitadas com as remotas conquistas da fantasia. Imitam os heróis das histórias em quadrinhos, tomam posturas semelhantes aos líderes de bilheteria no teatro, no rádio, no cinema, na televisão e chegam a crer-se imortais físicos, corpos indestrutíveis ou recuperáveis pelos engenhos da biônica, igualmente fabricantes de seres imbatíveis. Retorna-se, de certo modo, ao período em que os deuses desciam à terra, humanizando-se, e os magos, com habilidades místicas, resolviam quaisquer dificuldades, dando margem a uma cultura superficial e vandálica de funestos resultados éticos. A violência que irrompe, desastrosa, arma os novos rambos com equipamentos de vingança em nome da justiça, enfrentando as forças do mal que se apresentam numa sociedade injusta, promovendo lutas lamentáveis sem controle. As experiências pessoais, resultado das conquistas éticas, cedem lugar aos modelos fabricados pela imaginação fértil, que descamba para o grotesco, fomentando o pavor, ironizando os valores dignos e desprezando as instituições. A falência do individualismo industrial, a decadência do coletivismo socialista deram lugar a novas formas de afirmação, nas quais o inconsciente projeta os seus mitos e assenhoreia-se da realidade, confundindo-a com a ilusão. As virtudes apresentam-se fora de moda, e a felicidade surge na condição de desprezo pelo aceito e considerado, instituindo a extravagância, novo mito, como modelo de autorrealização, desde que choque e agrida o convívio social. O perdido jardim do Éden da mitologia bíblica reaparece na grande satisfação do fruto do pecado, transformando a punição em prazer e desafiando, mediante a contínua desobediência, o implacável que lhe castigou o despertar da consciência. Na sucessão de desmandos propiciados pelos mitos contemporâneos, toma corpo a saudade da paz, a inocência representativa do bem e a experiência demonstrando a inevitabilidade dos fenômenos biológicos, do desgaste, do cansaço, do envelhecimento e da morte, propicia uma revisão cultural com o amadurecimento das vivências, induzindo o ser a uma nova busca da escala de valores realmente representativos das aspirações nobres da vida. A solidão e a ansiedade que os mitos mascaram
mas não equacionam, rompem a couraça de indiferença do homem pela sua profunda identidade, levando-o a um amadurecimento em que o grupo social dele necessita para sobreviver tanto quanto lhe é importante, favorecendo-o com um intercâmbio de emoções e ações planificadoras. Os mitos, logo mais, cederão lugar a realidades que já se apresentam, no início como símbolos de uma nova conquista desafiadora e que se incorporarão, a pouco e pouco, ao cotidiano, ensinando disciplina, controle, respeito por si mesmo, aos outros, às autoridades, que no homem se fazem indispensáveis para a feliz coexistência pacífica.